Esse é o típico livro que te transforma. Esse é o livro que você não pode, de jeito nenhum. Em algum momento você precisa ler. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Refúgio Eremita de volta a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Michael, seja bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez. E para você que já me conhece, continuo sendo o Michael. E o canal aqui é voltado para quem quer conversar sobre bons livros, boas leituras, o que eu já li ou o que eu estou lendo, né? Mas hoje eu quero aproveitar para fazer um vídeo mais leve, mais tranquilo, porque nós estamos com algumas leituras em andamento e não temos ainda uma análise específica de um livro para colocar para vocês aqui. Nesse intervalo, eu ali zapeando na internet, vi um vídeo de uma moça que faz conteúdo de livros também, e ela estava fazendo uma tag bem interessante que me chamou a atenção. E como eu não costumo fazer esse tipo de conteúdo, eu falei, por que não? Vamos fazer uma tagzinha pra gente descontrair? E a tag é sobre calhamaços, né? E eu gostei bastante da ideia. O canal é da Juliana Garrido. Se vocês não conhecem, digite por esse nome lá no YouTube que você vai encontrar com bastante facilidade, tá? Eu fiz uma colinha das perguntas que são feitas nessas tags para até não me perder. Eu até fiz e refiz a lista várias vezes, porque eu tirei, coloquei, remanejei alguns, né? Para chegar numa conclusão aqui. Separei estrategicamente isso aqui no meu pé, o que nós vamos mostrar hoje. Mas antes de eu mostrar para vocês, eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal. O canal ele é pequeno e a gente precisa desse incentivo para nós termos um engajamento maior para esse tipo de conteúdo. O canal, quando ele é muito pequeno, ele não tem muita visibilidade. O algoritmo não entrega tanto. Então, nossa primeira barreira é chegar nos 1000 inscritos. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Dê o seu like, compartilhe os comentários aqui do que nós vamos conversar, dos livros que nós vamos apresentar. Inscreva-se, ativa o sininho, ajuda bastante no nosso conteúdo, beleza? E para a gente começar, sem demora, vamos para a nossa primeira perguntinha do calhamaço. Vamos lá, tag de calhamaço, hein? Tô com a cola aqui, pessoal, não me leve a mal. Maior livro da sua estante que já leu. Não poderia ser diferente. O maior livro é inequivocadamente a Bíblia Sagrada. Esse aqui talvez é o livro de cabeceira que já foi lido, relido algumas vezes, a título de estudo, de aprofundamento, já foi lido de capa a capa. Essa aqui é uma edição que eu tenho muito carinho, tá toda detonada até com silver tape aqui, que foi uma das que eu estudei bastante, tá cheia de marcações, rasgadinho, amassado. E a gente tem outras edições da Bíblia por aqui, inclusive essa aqui eu tenho um carinho especial, apesar de eu não gostar muito dessa tradução, que é a da NVI. Ela tem um estudo arqueológico bem interessante. E ela é lindíssima, né? De couro, ela é bem bonita. Baita material legal. Tem algumas outras edições por ali. Bíblia é um negócio que a gente sempre lê, então não podia ser diferente para quem professa a fé cristã e também para quem não professa a fé cristã. Isso aqui é um material base para estudo da história do mundo também. É o manual referencial de tudo o que é escrito dali para frente. É um livro que, como já dizia Northrop Frye, o grande código, o código que dá as diretrizes para todo mundo que quer escrever. A Bíblia é uma peça-chave para todo um aspecto cultural, criativo de quem for se propor a escrever e quem já escreveu e quem continua escrevendo, mesmo que indiretamente.
A Bíblia, ela é o grande código, beleza? Então, nosso primeirão, Bíblia Sagrada, com uma ressalva aqui que eu preciso colocar como grande também, o maior, o Guerra e Paz de Lev Tolstói. Tá aqui com esse box lindão, bonito, lindo, maravilhoso. Capa em tecido, olha só. Edição, tradução impecável de Nina e Felipe Guerra. Uma obra monumental, indispensável para quem ainda é um ser vivente e tem a oportunidade de ler. Faça. Enquanto houver fôlego de vida, leia Guerra e Paz. Isso aqui é um romance histórico, posso dizer assim, onde mescla, sim, a parte criativa roteirizada pelo autor, mas ao mesmo tempo trazendo todo um aspecto cultural e também retratos de uma guerra que aconteceu ali no século XIX, após a Revolução Francesa, as invasões napoleônicas em território russo, descritos aqui com bastante, não detalhamento, mas é uma maneira muito legal de você entender os meandros do que aconteceu na guerra. Os personagens aqui se mesclam entre fictícios e reais, tanto na parte do novelão, entre os personagens principais ali, o Pierre, a Natasha, a Mária, que é uma menina, uma personagem maravilhosa aqui, tem um simbolismo incrível nessa garota, e o Andrei. São os 4 principais da obra, e o desafio aqui desse calhamaço, eu acredito que seja o primeiro volume, tá? Por quê? Ele é muito carregado de francês, diálogos em francês. Por conta até dessa influência ocidental após a Revolução Russa, a influência cultural invadindo principalmente o berço cultural da Rússia, que era São Petersburgo. Ali todas as classes mais altas da sociedade conversavam muito mais em língua francesa do que no próprio idioma nativo. E isso é uma crítica feita por vários autores da literatura russa, inclusive. Dostoiévski fazia muito isso, e o Tolstói também, beleza? Livraço, vença o primeiro volume, tem uma edição que possua o subsídio suficiente para que você não largue o livro no começo, com notas de rodapé que tragam essas traduções. Tente ler os diálogos em francês, mas assimilando bem com as notas ali, fazendo esse espelhamento que vai te ajudar bastante, tá bom? Um livro incrível, um livro maravilhoso, tá? Não podia deixar de fora. Próxima pergunta. Maior livro da sua estante que não leu? Eita, rapaz. Aí é um livro que eu tenho bastante vontade de ler, porque eu gosto muito de história. Eu gosto muito de estudar história, inclusive através de romance. Então não podia deixar de fora esse daqui, que é Stalingrado, do Vassili Grossman, que tem a continuidade com Vida e Destino também, que é outro calhamaço que tá ali. É um livro que tá aqui na minha estante, quietinho, só esperando para ser lido. História, né? Segunda Guerra Mundial. Creio que para quem tem interesse nesse assunto é uma bela obra para você se situar do que aconteceu, sem aquelas amarras que muitas vezes um historiador possui no momento de redigir ou relatar um aspecto histórico. Gosto muito de estudar história através de romances. É muito bacana, você se enriquece historicamente e ao mesmo tempo tem aquele preenchimento que só um romancista consegue te dar, né? Então, Stalingrado. Ótimo livrão aí. Próxima pergunta, número 3, calhamaço que tem medo de ler. Pessoal, medo de ler? Jamais!
Não dá para ter medo de ler nada, gente. A gente precisa encarar as leituras sim. Às vezes ela é um pouco mais difícil, mas não o medo. Jamais o medo. Encare a leitura, se porventura você não conseguir, aí é outra coisa, mas medo de ler, jamais. Existem sim critérios para que eu pegue um livro para ler. E, consequentemente, esse critério já vai me tirar de coisas que eu não tenho interesse. Muito mais a falta de interesse do que o medo, beleza? Apesar de eu não ter nenhum medo, um livro que existe sim aquela ressalva, mas não medo, é o Ulisses do James Joyce, até pela fama que ele tem de ser um livro extremamente difícil. Ele tem essa reputação de ser o mais difícil de ser lido. Mas, sinceramente, pessoal, eu não vejo todo esse colosso não, tá? Apesar dele ser grande. Inclusive eu vou deixar um quadrinho aqui do esquema de leitura que é bem análogo à referência que foi usada pelo James Joyce da Odisseia de Homero. Então todo o esqueminha de leitura aqui de Ulisses, ele é baseado na Odisseia. Os capítulos, os episódios aqui relatados são todos nomeados com episódios que acontecem na Odisseia. Personagens nomeiam capítulos por aqui, personagens da Odisseia. E aí é legal, se você já leu a Odisseia, inclusive tem vídeo meu do canal, Odisseia de Homero, que é também a leitura indispensável, principalmente esse ano, que nós teremos a adaptação do Christopher Nolan. Ai, ai. Então, Odisseia. Leia a Odisseia, depois leia James Joyce. Eu acho que seria um caminho bem legal para você pegar. E se você tiver a chance de ter alguém, um acompanhamento interessante para te direcionar na leitura, é muito bom. Eu tive aulas do James Joyce. Tive aulas na escola que eu sou matriculado. Estudamos a obra Ulisses de James Joyce. Então, para mim, não vai ser tão absurdo de ler quando eu for me propor a fazer isso, tá bom? Então fica aí a ressalva do Ulisses, tá? Próxima pergunta. Vamos lá. Calhamaço que tem fissura de ler. Esse aqui não é nem fissura, é obrigação. Para minha linha de interesse, para a minha busca pessoal, isso aqui é uma obrigação de leitura para breve, inclusive, apesar de ser gigantesco e assustadoramente volumoso, é a Paideia de Werner Jäger. A Paideia e a Formação do Homem Grego. Aqui é um livro, um tratado educacional, cultural, civilizacional, que é considerado uma referência para vários moldes que foram colocados daqui para frente. A Paideia é um livro do meu interesse, assim, já há muito tempo. E só agora, recentemente, que eu consegui comprar esse livro. Porque é um livro muito caro. Não que eu não tenha comprado livros caríssimos, até mais caros que esse aqui, na minha estante. Mas sabe como é que é, né? Economicamente, nossa vida oscila muito. E por isso, a gente acaba segurando um pouco. Eu devia ter comprado até anteriormente esse cara aqui, porque eu já peguei ele por preços mais acessíveis. Hoje, se você pesquisar, o preço dele é bem difícil de chegar e bater assim, ó, toma. Só se você tiver realmente a grana ali disponível, sem outras prioridades financeiras, né? Então, consegui finalmente pegar a Paideia e esse cara aqui vai ser lido muito brevemente, beleza? Seguimos por aqui, vamos ver a próxima. Essa aqui é uma pergunta interessante, hein? Um livro grande, capa linda. Poxa, eu tenho vários aqui, né? Que gosto bastante das capas, sendo elas até minimalistas ou não. Eu até gosto de uma pegada mais minimalista. Tem muita capa bonita aqui. Inclusive aquele do John Milton, O Paraíso Perdido, é uma das edições mais lindas que eu tenho. Mas eu não separei ela. Eu separei uma aqui que é quase que exclusiva, tá, pessoal? Deixa eu tirar aquela gavetinha. Que é, ó, pega a visão. Senhor dos Anéis.
nessa edição absurda, toque aveludado com esse estojinho translúcido de plástico, né? Essa edição com ilustrações do Alan Lee, dentro e fora. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. É uma edição absurdamente linda. E, cara, eu tenho até dó de manusear ela. Eu deixo ela aqui realmente como um adereço decorativo e colecionável, porque eu tenho ali as edições no box também, que é muito bonito. A edição da HarperCollins, a edição nos 3 volumes separadamente, que é onde a gente lê mais tranquilo, né? Nesse caso aqui do Senhor dos Anéis, essa edição aqui é difícil até de fazer leitura nela. Você tem que ter um apoio bacana numa mesa, porque realmente segurar no braço aqui é pegado, hein? Senhor dos Anéis, então. Temos um outro aqui, vocês me perdoam? Se eu puder mostrar mais uma, só para não ficar assim, sendo injusto com alguns outros aí, como se fosse uma menção honrosa. Eu tenho essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica do Conde de Monte Cristo, que é linda, né? Acho que a edição de aniversário deles, uma das mais bonitas que eles já fizeram aí na trajetória do clube. Eu tenho a edição da Zahar também ali. Eu acho bem bonito, o estojo é lindo, tem uns detalhes em tecido, mas essa daqui eu achei de extremo bom gosto, inclusive por dentro. A diagramação é muito boa, é linda, linda, o acabamento gráfico é absurdo, tá? Eu não li nessa edição, não sei se tem muita coisa a ser corrigida, mas o livro é lindo, inegavelmente. Fica aqui a menção honrosa pro Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas, beleza? Próximo. Vamos lá. Livro grande, capa feia. Aqui nós vamos ter polêmica, vamos me julgar. Não sei, vamos ver. Tenho 2, tá? Também tenho 2, menção honrosa. Pode ser? Esse aqui, inegavelmente, eu acho muito feio. Moby Dick, da edição da Zahar. Isso aqui é ridículo, gente. Eu acho ridículo essa capa. Eu comprei mais pela tradução, tá? Que eu cotejei, achei bacana. Gosto do trabalho do Bruno Gambaroto, tá? E eu não gosto nem um pouco dessa capa. Beleza? Fica aqui meu destaque. Mas eu tenho que dar uma menção honrosa negativa. Deixa eu pegar aqui. Para uma capa feia também. De um dos livros mais legais aí que eu tô lendo. Inclusive eu tive que largar, depois a gente comenta sobre isso. Calma. Respira. Montanha Mágica do Thomas Mann. Nessa edição aqui, pessoal. Eu não gostei dessa capa. Por quê? Simplesmente porque eu não gosto de tons amarelos. Me incomoda de um tanto. Eu entendo que há até um simbolismo nesses tons aqui, mas eu não gosto. Nada que é muito amarelado me agrada, sinceramente. Se fosse um outro tom nessas montanhas aqui dos Alpes suíços, talvez eu não colocaria como capa feia, tá bom? Então fica aqui o registro da capa feia. Uma capa a mais aí pra gente enumerar, beleza? Vamos lá para a perguntinha número 7. Calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Vergonha? Vergonha não tenho, pessoal. Mas que às vezes me dá um pesar de não ler ainda, de não ter lido, com certeza, porque ainda não rolou a possibilidade, mas vai acontecer em algum momento, que é Os Demônios do Fyodor Dostoiévski. Porque Dostoiévski é autor de cabeceira aqui da minha vida, do canal. Tem vídeo do Idiota no canal. E o Dostoiévski, ele é um dos atores mais importantes, até porque eu gosto muito de literatura russa. Então a minha meta de vida é pelo menos ler os maiores clássicos do Dostoiévski. E Os Demônios ainda não consegui acessar. Trata-se aí, por muitos, um dos livros mais difíceis dele na leitura, por tratar de temáticas de cunho muito
acima da média da filosofia do Dostoiévski, mas também o cunho político, muita política englobada aqui, religião, movimentos políticos, tem densidade absurda, o texto não é aquele texto lindamente fluido, então os demônios eu ainda não peguei, mas eu quero muito. É uma obra importantíssima do autor, e essa edição eu acho muito legal. Ó, você vê como é que é, né? É uma capa minimalista, porém ela é linda. Olha só o corte preto, é incrível. Essas edições aqui da Martin Claret, principalmente com as traduções do Oleg Almeida, que é um bielorrusso naturalizado brasileiro também, com dupla cidadania, é incrível, tá? Eu gosto muito das traduções do Oleg. Juntamente com as da Nina e do Felipe Guerra, são os meus favoritos para Dostoiévski, tá? Fica aqui a nossa menção aos demônios. Próximo livro. Calhamaço que leu e não lembra quase nada, ou que quer reler? Não existe isso, gente. Essa é boa, hein? Você lê um negócio e não lembra nada é muito difícil. Isso aí é quase que impossível, pessoal. Não sei por que colocam essas coisas, só se você leu errado. Mas não dá pra você ler alguma coisa e não lembrar de nada. Você vai sempre reter alguma coisa de uma leitura. Por mais que ela seja uma memória vaga, uma memória praticamente involuntária, mas ela vai te causar, sim, uma lembrança de algum momento. Não tem como, tá? Não existe isso. Mas, partindo porque ela é uma pergunta dupla, eu posso mencionar aqui o que eu quero reler, que sempre que dá, a gente relê. Aí sim, tudo bem, que é a Divina Comédia do Dante Alighieri. Aí não tem o que falar, não tem o que falar. Esse aqui é o livro de, se possível, a gente teria que ler todo ano. Uma vez por ano ler a Divina Comédia. Mas a gente sabe que a gente quer abastecer aí com leituras novas, né? Então acaba jogando para trás. Mas quem dera, né? Pudéssemos ter aí um dia de 36 horas para ler tudo que a gente quer, não é mesmo? Às vezes a gente deixa um de lado para poder priorizar outro. Como já é um material lido, a gente joga e coloca na frente algumas coisas que não foram lidas. Mas olha aqui, Divina Comédia, eu tenho essas duas aqui físicas, né? Que é do Clube de Literatura Clássica também. E essa daqui, que é uma das mais... Essa tradução do Ítalo Eugênio Mauro é uma das mais usadas em ambiente acadêmico. Não é a minha favorita. Eu gosto muito da do Cristiano Martins, que ela sai pela Garnier. Edição incrível, ela mais, eu acho que ela é mais próxima daquele italiano vulgar que foi escrita a Divina Comédia. Aqui é boa também, muito boa, mas ele dá uma polida muitas vezes em algumas palavras. Fica mais poético. É um texto lindo, tá? Aqui acho que em questão de beleza é muito absurdo. Essa daqui do Clube de Literatura Clássica é aquela tradução que é bastante comum e está em domínio público, que é aquela do José Pedro Xavier Pinheiro. É uma bela tradução também. Só que ela não é tão fácil, se bem que a do Cristiano Martins também não é. Mas eu gosto mais do Cristiano por ser mais rústica em algumas partes, tá? Gosto bastante dessa aqui também. Pois bem, Divina Comédia, hein? Outra tag, vamos lá. Último calhamaço que leu. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Calhamaço, eu li alguns livros bem grandes até no último semestre do ano passado, mas eu não vou considerar calhamaço, porque ele chegava ali a 500 páginas, 400 e pouco. É calhamaço? Talvez, mas eu vou botar aí mais páginas para considerar, até porque ultimamente a gente só lê tijolo. Então, considerando tijolos, vamos falar desse. Ana Karenina. Mais um Tolstói para vocês aí, ó. Mais um russo. Olha só. Um monte de marcações aqui. Isso aqui é um livraço, é considerado um dos livros favoritos de muita gente. Eu gosto bastante desse livro. Não é meu favorito, não. Mas a trajetória, o jeito que é escrito, é muito bonito. Aqui a gente lida com vários conflitos humanos, aquela sensação de vazio da alma que te leva a algumas coisas horríveis. Uma protagonista extremamente cativante,
que muitas pessoas vilanizam, mas a gente, se procurar entender mais ou menos o que acontece lá dentro dela, é muito interessante, né? A vida da Ana, o impacto que ela tem quando ela está em cena, a capacidade que ela tem de transformar vidas, tanto principalmente para o mal, né? Para um ambiente mais trágico, contaminando muitas vezes, até porque a alma dela tá suja e aí acaba levando outras pessoas a se sujarem também. É um livro impressionante, tem um impacto incrível. Aqui ele lida com diversas temáticas muito profundas. É um livro para você ler devagar, mas ele tem uma fluidez muito boa. Então, o seu devagar ele nunca vai ser lento demais. Os capítulos são bem cortados, tem espaçamentos bem agradáveis para um leitor. E se eu fosse recomendar um começo para alguém que quer começar a ler romance russo, por mais que não haja ou você não tenha uma bagagem histórica, filosófica muito abastecida, você não vai deixar de apreciar esse livro aqui. Esse livro ele é muito bom, é um livraço, tá bom? Ana Karenina, Lev Tolstói. Próxima tag, vamos lá. Último calhamaço que abandonou. Ah, tá, esse aqui eu lamento, mas foi difícil. Não era a intenção largá-lo, porém acabou que algumas coisas tiveram que passar na frente, eu tive que largar, que é do Johann Huizinga, O Outono da Idade Média. Eu comecei a ler aqui, ó, tem os 3 primeiros capítulos, eu tive que largar, pessoal. Infelizmente, coloquei outras coisas na frente aí por prioridade, mas eu pretendo retomar em breve. É um livro difícil de ler, porque ele não tem uma escrita, uma narrativa, uma prosa. Ele tem um jeitão assim de escrita meio fichado. Não que isso seja ruim, mas às vezes pode pegar ali na fluidez e até no ritmo da leitura, né? Então eu deixei um pouquinho de lado, mas é um livro que tem muita coisa sobre arte, sobre cultura, costumes da Idade Média, principalmente daquele período final e o começo do período escolástico, a Baixa Idade Média, né? Ele vai fazer uma retratação muito interessante aqui. Então, é um livro que eu pretendo voltar até para me abastecer historicamente, porque isso aqui é um conteúdo também histórico, mais até do que uma ideia de romance. Nem tem romance aqui, na verdade ele é muito mais documental, beleza? Fica aqui a consideração por esse livro. Não vou te abandonar, tá bom? Espera que você vai ter sua vez. Ruizinga vai ter sua vez. Próximo. Livro grande que leu muito rápido. Ah, esse aqui com certeza. Deixa eu pegar ele aqui, vai. O que eu li rápido. Esse aqui, ó. O Vermelho Negro do Stendhal. E eu vou falar pra vocês. É um livro muito. Ele é grande, né? Mas ele é tão fácil de ler que você lê numa pancada assim, muito de boa. Sério, eu li bastante rápido isso daqui. Inclusive tem vídeo meu no canal sobre o Vermelho Negro. Se você quiser saber o que eu achei, quais as minhas percepções, eu fiz uma análise bem legal desse livro aqui, tá? Tá bem didático, tá bem bacana. Confiram lá, o Vermelho Negro e a jornada de Julien Sorel, que é o protagonista aqui, metido a besta, metido a clérigo, né? E preceptor familiar. Dê uma olhada lá, pessoal. Ambicioso, vazio, complicado. Leiam Vermelho Negro, tá bom? Próximo, o livro grande que leu devagar. Opa, esse aqui não tenha dúvida. Foi acho que um dos livros que eu mais demorei para ler, tá? Que é o Dom Quixote de La Mancha. Talvez ele tenha sido um dos maiores que eu li em tamanho. Não, acho que não. É que essa edição aqui é bem enxuta e não corresponde à realidade, não. Eu li numa edição para Kindle, que é aquela edição da Nova Fronteira, que tem aquele box lindão, caixa dura,
que é uma edição que eu quero muito ter para mim aqui, não tive a oportunidade de adquirir ainda. Dom Quixote eu li aí há mais de 6 meses para ler, tá? E é um livro indispensável, leitura também não é difícil, é um monte de novela dentro do romance, tem várias historietas, várias anedotas aqui dentro, umas mais emblemáticas, umas nem tanto, aquelas famosas conhecidas, por exemplo, dos moinhos de vento, o exército de ovelhas, né, do rebanho, dentre várias outras. Tem novelinhas aqui dentro que são incríveis, que poderiam até render vídeos específicos só para falar dessas novelinhas. Por exemplo, a novelinha da Marcela. Se você já leu Don Quixote, você sabe de quem eu estou falando. As pessoas terem Marcela como uma mulher vilanesca, mas na verdade ela era extremamente pura, e como que um olhar distorcido das pessoas, ou até a fama distribuída por pessoas no povo em relação a alguém, pode comprometer muitas vezes. É aquela coisa do comentário falacioso, né? Da difamação, da reputação assassinada, né? E como que a pessoa encara a outra, ela acha uma coisa e na verdade é outra, né? E distorce tudo o que a pessoa está enxergando. Esse trecho da Marcela é muito legal, e está no primeiro volume do Don Quixote. E tem uma outra que eu queria colocar aqui também em destaque, que me marca muito, é o episódio de um cara que tem, vou falar assim bastante simploriamente, né? Porque faz um tempo que eu li, então não consigo tirar bastante detalhes do que aconteceu, mas como é o que eu falo para vocês, não dá para você ler alguma coisa e simplesmente não lembrar de nada. E aqui é esse caso. Existe esse episódio, esse novelão, onde há um cara nobre e um amigo. Ele tem uma mulher que é extremamente irrepreensível. Uma moça linda, casta, benevolente, pura, inacreditavelmente, que até, entre aspas, Deus duvida. E o cara é um desses que duvida da integridade da mulher, da esposa. E ele coloca isso à prova, é aquele joguinho idiota de querer mexer num vespeiro que não precisa, né? Ele fala pro amigo dele trabalhar meio que assim na surdina e seduzir a moça para ver o quão fiel a ele essa moça é. E é óbvio que isso vai dar uma merda. É óbvio que isso não vai dar bom. Porque o cara foi querer mexer com o próprio orgulho, né? Com aquela coisa de ter algo que tá maravilhoso, mas não basta estar perfeito, não é mesmo? E é sensacional esse pedaço, essa novelinha, tá? Don Quixote, ele é uma caixa de muitas histórias. Então, é um livro indispensável para você aí que quer também ler. Texto muito tranquilo, muito fácil, tá, gente? Por mais que você demore para ler, por ele ser gigante, curta a jornada, porque você vai tirar muitas lições legais aqui. E ele tem um senso de humor muito bom. É um livro que te traz essa dualidade do trágico e do cômico, né? Porque você, ao mesmo tempo que o nosso protagonista Don Quixote se lasca muito e você fica revoltado com as outras pessoas que acabam também usando isso de maneira jocosa. É muito triste muitas vezes, é melancólico, mas ao mesmo tempo você se diverte, tá bom? E existe uma jornada muito boa aqui, beleza? Don Quixote não podia ficar de fora, né mesmo? Próximo livro, Calhamaço que Deixou Saudade. Esse com certeza. Que é David Copperfield de Charles Dickens, um dos meus autores aí prediletos, escreve muito, é um monstro da escrita do romance. Esse cara aqui, vitoriano, ele é pilar, tá bom? David Copperfield, essas duas edições. Tem vídeo no canal, beleza? Assiste lá, ajuda. Dá uma moral pro nosso videozinho lá, que tá legal, tá divertido. Lá eu faço leitura de trechos que são marcantes.
dou meus pareceres, falo sobre as traduções, tá bom? Quais que eu prefiro, qual que eu fiquei mais tempo, que no caso é essa daqui, eu li mais nessa do que nessa, o aspecto editorial de cada uma, enfim, tá tudo lá, beleza? Então, David Copperfield é o livrozinho que deixa o coração quente. Saudades, muito bom, beleza? E pra... vamos ver aqui, tem mais um? Tem. Calhamaço que te fez chorar. Aí não, né? Chorar não digo, mas que dá aquela bagunçada que te impacta de uma maneira absurda. Não tem como ser diferente, pelo menos pra mim, tá? Os Irmãos Karamazov, Fyodor Dostoiévski. Essa edição belíssima do Clube de Literatura Clássica, tradução de Nina e Felipe Guerra. Impecável, livro perfeito. Perfeito. Livro que tem de tudo aqui. O livro tem personalidades ímpares, conflitos mentais, crise familiar, abuso, pessoas sendo investigadas por crimes, julgamento, pessoas com ideais políticos manipulados por uma massa, por notícias. Aqui nós temos o aspecto da religião, do cristianismo ortodoxo, da Rússia, a crítica social de Dostoiévski também para o cristianismo ocidental romano. Temos aqui momentos de tristeza absurda, temos aqui um Ivan Karamazov, que é um dos 3 irmãos, temos o Dmitri, o Alyosha e o Ivan. O Ivan, o ateu, inteligente, culto, articulista de colunas ali para veículos de comunicação. Ele tem um artigo que é talvez o trecho mais estudado da obra dos irmãos Karamazov, que é O Grande Inquisidor, onde ali ele faz uma crítica severa sobre como muitas vezes, em detrimento do grande mestre, do Jesus Cristo Salvador, uma instituição consegue se corromper e muitas vezes até negligenciar, colocando-se à frente do que é o real motivo da igreja cristã existir. Aqui é um soco na boca, assim, absurdo. E tem antes desse capítulo, tem um ali que ele vai dilacerar alguns corações aqui, tá, pessoal? A cabeça vai explodir, porque ele vai tratar de temas tão sensíveis que não é tão fácil de ler. Mas para quem já tem uma casca, você vai ler, você vai ficar ali ruminando aquilo, inevitavelmente, tá? Mas, ao mesmo tempo, você vai sair maior na leitura de Os Irmãos Karamazov. Esse é o típico livro que te transforma. Esse é o livro que você não pode, de jeito nenhum. Em algum momento você precisa ler. Ou até reler, porque talvez a primeira experiência não seja a mais abrangente. E aí, até faço aquele convite, releia daqui um tempo, quando você já tiver uma bagagem de leituras, você vai ver que a experiência é outra, tá? E tem um dos finais mais lindos, mais poéticos, mais gratificantes, mais emocionantes de um livro. É um final, eu não digo feliz, mas ao mesmo tempo ele causa isso na gente, né? A emoção é mexida. Tem um trecho, ou tem um menininho, né, o Ilyusha, que ele é um garoto, né, que ele se adoece ali no meio do livro. O menino que ele vai ter uma relação com o Alyosha, que é um menino, o irmão mais novo dos Karamazov, né? E a relação deles é muito legal. Você vai entender ali através de flashbacks como é que foi a infância do Ilyusha, por que ele se comporta de tal forma. E ele acaba sofrendo de uma doença, né? E essa doença ela é incurável e no final ele vai falecer, né? E o final, depois desse falecimento, é um negócio, cara, que vai te quebrar de tão bonito que é.
É o típico livro que eu parei no final e comecei a aplaudir aqui na mesa. Eu aplaudi o livro no final. Sem falar das personagens mulheres que são incríveis aqui, que vão dar um tom muito interessante pro livro, principalmente no núcleo onde envolve o Dimitri, que é o pândego aqui, o cara que faz a bagunça, o bagunceiro, o pródigo bagunceiro, que gosta da farra. Então, gente, não dá pra vocês não lerem esse livro aqui. É muito bom. A personagem mulher, a Grutchenka, ela é incrível também, e tem algumas outras também. Mas a Grutchenka, ela tem um papel incrível aqui e tem outras mulheres. Não deixem de ler Irmãos Karamazov, pessoal. Se vocês quiserem ler um livro do Dostoiévski, gente, leiam esse. É grande? É. Ele tem peso? Tem. A leitura dele é difícil? Eu não considero, tá? Quando você começa a ler, o começo ele soa um pouco truncadinho, mas nas primeiras 50 páginas você vai se acostumar. E aí, amigo, a coisa vai que vai. Vai lindamente, vai tranquilo e você vai se deliciar com esse monumento literário aqui. Que isso aqui é absurdo. Tá no meu top 3 livros aí, tá? Não tem como. É absurdo, Os Irmãos Karamazov. Finalizando nossa lista, agora nós temos aqui o projetinho de próximos calhamaços. E para isso nós não considero próximo, mas que já estão em leitura, que é... Nós estamos na jornada de Marcel Proust, com sua busca do tempo perdido nesse ano de 2026, como eu já menciono no vídeo que nós fizemos de leitura para 2026. Tá no canal também, visite. Em busca do tempo perdido, e são 3 tijolos desse tamanho. Tá aqui no canto, tá? Não vou virar a câmera para não estourar o enquadramento. São 3 desse tamanho, ao todo 7 livros, tá? Essa é uma das nossas jornadas do ano. Além disso, tô lendo a história de Heródoto. Considero calhamaço porque são 2 desse, tá? São 2 volumes, então 400 páginas cada um, daí mais de 800, tá bom? Estamos lendo Heródoto também. E que mais que nós temos aqui? Ah, tem um aqui que eu não posso deixar de ler em algum momento, tá? Próximos. Esse aqui é um dos livros que eu mais tenho vontade de ler. Robert Musil e O Homem Sem Qualidades. É um livro que eu tenho muito interesse em pegar. Século XX também. Primeira Guerra Mundial. Um homem que não sabe o seu propósito de vida, apesar dele ser uma pessoa com boas atribuições. Aqui é aquela busca, aquela faceta, aquele arquétipo do homem supérfluo, buscando se encontrar. E é uma temática que abrange muito a parte psicológica, antropológica, psíquica, que também conversa muito com o tema que eu tô estudando esse ano, que é relacionado à mente humana. Então, esse Homem Sem Qualidades é uma leitura que eu quero muito pegar também, tá bom? Na oportunidade, vamos a ela também, certo? E tenho aqui, acho que faltou um aqui que eu não mencionei, mas posso voltar? Vocês me perdoam? Me perdoa? Eu quero colocar aqui aquele de leitura rápida também, junto com o do Vermelho Negro. Não tem como eu deixar de fora esse daqui, pessoal. Que é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Essa aqui foi uma leitura numa época onde os livros ainda estavam sendo publicados no Brasil, tanto que as minhas edições... Ah, poeira saindo. As minhas edições são todas dessa brochurinha da Rocco aqui, ó, com página branca, ó. Tudo... até que tá bem, ó, não tá com muito mofo, olha aí. Eu tenho toda a coleção dessas brochurinhas, tá? E eu li mais ou menos em 2002 esse livro aqui. E eu não tinha essa prática que eu tenho hoje, de bater e regaçar um livro de maneira mais rápida, com uma leitura mais fluida. Mas esse livro aqui, ele é tão bom, ele é tão absurdo,
E aqui que aparece na primeira vez assim um confronto de Lord Voldemort com Harry. Aqui é o maior torneio de quadribol que vai ter. Aqui tem tanta coisa legal, gente. Temos aqui o Cedric Diggory, que é um dos personagens que aparecem importantes no momento do confronto ali do Voldemort com o Harry na prova do torneio Tribruxo, né? Que há o último desafio do torneio Tribruxo, que é o do labirinto. Incrível. Eu destruí esse livro, acho que em uma semana, pessoal. Foi muito rápido. Sério. Talvez tenha sido um dos livros que eu li mais rapidamente desse tamanho, tá? Inesquecível. Fica aqui a minha ressalva lá para aquela tag do livro que foi lido rapidamente, tá bom? Então é isso. Finalizamos aqui a nossa jornada. Espero que você tenha gostado, hein? E aí, gostou de algum aqui? Já leu? Te surpreendi com algum título que você não imaginava? Coloca nos comentários. Lembre-se, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos, por favor. O canal pequeno precisa de gente seguindo para a gente ter um pouco mais de alcance, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos e boas leituras. Valeu!